Olá, meus amigos. Hoje eu estou num lugar bacana. Eu estou no interior. Eu estou numa cidade, no município Brejo, no interior do Maranhão. E eu estou num dos povoados aqui do município Brejo. E pela manhã cedo eu contemplando aqui a natureza viva. E é deste lugar esplendoroso, essa natureza criada por nosso Deus Todo-Poderoso, que nós vamos conversar com vocês sobre essas duas lições que eu achei super importante e muito bacana para que nós pudéssemos entender um pouquinho essa nossa relação que temos que ter com o nosso Pai. E nada melhor do que conversar sobre casamento, conversar sobre a história de Isaac e Rebeca, que é a lição de quarta-feira, embaixo de árvores, escutando a natureza, os pássaros, o vento, natureza que Deus nos deu, corrompida pelo pecado. Amém? Mas antes, como nós fazemos sempre, vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, agradecendo por essa maravilha, a natureza esplendorosa que Ele nos deu em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez contemplando a tua obra, a tua criação, a natureza, este planeta que o Senhor criou para nós, mas que infelizmente foi corrompido pela presença de Satanás. E o seu pecado, infelizmente, hoje faz parte da vida das pessoas e da humanidade. Mas o Senhor criou esta obra maravilhosa para cada um de nós. E nós te somos gratos. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, ilumine nossa mente e que o Senhor me ilumine para que tudo que eu fale chegue ao coração de cada um dos meus irmãos, cada um dos teus servos, cada um dos colegas, cada um dos amigos e amigas que vão ouvir esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Muito bem, como eu disse a vocês, nós estamos aqui embaixo dessa natureza, contemplando e ouvindo. E que coisa linda, né? Esse verde, muito verde aqui. Como eu disse a vocês, nós vamos fazer uma revisão de duas lições que eu achei interessantes. A lição de quarta-feira e a lição de quinta. Não que as outras não sejam, todas as lições da escola sabatina são interessantes e são importantes, né? Mas ao meu ver, a lição da terça-feira, a lição dessa semana, a lição de quarta e a lição de quinta-feira me chamaram muita atenção, né? A lição de quarta-feira fala sobre Isaac e Rebeca, que está lá em Gênesis 24, de 1 a 4. E eu vou ler para vocês o que diz Gênesis 24, capítulo 24, de 1 a 4. É bom, né, nós conhecemos essa história, né? Então, a lição de Rebeca e Isaac, muito conhecida de cada um de nós, e as pessoas que estão aqui estudando, assistindo e que não conhecem, eu oriento que possa fazer a leitura para saber por que a gente fala certas coisas e as pessoas às vezes não concordam, né? Então lá em Gênesis 24, de 1 a 4, nos diz o seguinte: o título é Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor.
Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Amém? Vamos parar bem aqui no verso 4. Então, o Abraão, ele está pedindo para que o seu servo procure uma esposa para o seu filho Isaque. Só que ele não queria qualquer esposa. O que ele queria? Ele queria que essa esposa, a Isaque, fosse alguém da sua parentela. Ele não queria que Isaque se envolvesse com alguém que não conhecesse e não respeitasse e não aceitasse e não cresce em seu Deus, o Deus que a tudo havia abençoado a Abraão. E ele especificou um povo, né? Ele especificou os cananeus. Então a pergunta que vem é: por que Abraão fez isso? Né? Será que Abraão estava se portando como um exclusivista? Será que ele estava com um comportamento de preconceito? Ele estava com um comportamento de desigualdade étnica? Será que ele tinha alguma razão para fazer tal pedido? Na verdade, sim, ele tinha uma razão. Era uma razão espiritual e era uma razão teológica. Abraão sabia que muitos povos, entre eles os cananeus, tinham por hábito práticas de adoração a deuses que eram imperfeitas e eram consideradas imorais, corruptas, e que não estavam alinhadas, não estavam, como é que eu posso dizer para vocês, estavam dentro dos padrões, né, de adoração ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abraão sabia disso. E Abraão sabia, e ele tinha também o receio, de que caso o filho dele, Isaque, que seguia e foi instruído nos mandamentos do Senhor, casasse com uma cananeia, por exemplo, com alguém desse povo, né? Ele poderia ser o quê? Facilmente corrompido, né? Esse povo que ele delimita aqui, né? Os cananeus, uma esposa cananeia, ela podia facilmente envolver Isaque com suas práticas mundanas, principalmente de adoração a outros deuses, o que poderia fazer com que Isaque se afastasse de Deus, e Abraão não queria isso. Infelizmente, nós ainda vemos muito isso hoje. É comum a gente ver, não só na nossa igreja, mas nas igrejas de modo geral, jovens que foram devidamente instruídos pelos pais, orientados pelos pais, que são firmes na fé, que adoram ao Senhor, que respeitam o Senhor, que creem no Senhor e que orientaram seus filhos para que seguissem o ensinamento bíblico. Infelizmente, alguns jovens se envolvem com mulheres do mundo, ou às vezes as mulheres se envolvem com jovens do mundo. E aí acaba dando a confusão, porque se o jovem do mundo, não importa se homem ou mulher, a tendência é querer fazer as coisas do mundo, né? E você fica numa briga, o casal. Você tem um jovem que pertence à igreja e o outro que pertence ao mundo. Uma hora, o mundo
pode se sobressair, né? Assim como também o espírito espiritual pode se sobressair. Mas convém, pelo que nós estudamos e sabemos dessas práticas, né, mundanas, cabe a nós não tentar, não tentar. Então o ideal seria, ou é o ideal, é nós fazermos o quê? É nossos filhos se envolverem com pessoas ligadas à igreja, as mesmas práticas religiosas que nós seguimos e nós consideramos como corretas e aceitáveis moralmente. Então Abraão tinha esse receio do filho Isaac, ele sofrer vamos dizer assim, o comportamento dele ser corrompido. Daí esse pedido ao servo. Então você vê o quanto é importante nós nos mantermos firmes e mantermos também os nossos filhos firmes moralmente, né, aos padrões do nosso Deus Todo-Poderoso, que nós sabemos que é verdadeiro e correto. Então, foi uma advertência do Abraão, e é uma advertência que ela serve para nós até hoje, né? No mundo que nós estamos aí, no mundo de muita coisa ruim que a gente observa, né? E que, infelizmente, né, é um mundo decaído. Então essa história do Abraão era uma história que, infelizmente, fazia parte do antigo Israel e que faz parte, né, infelizmente, de hoje, assim como fazia parte das igrejas ontem, também faz parte das igrejas hoje, né? O que nós queremos é que nossos jovens eles testemunhem sobre o nosso Deus, sobre as coisas boas que Deus faz em nossa vida, e não dar prioridade às coisas do mundo e passar a deixar o nosso Deus em segundo plano e o mundo em primeiro lugar. Dar ênfase a falsas doutrinas, falsos dogmas, falsos ensinamentos. Não é isso que aprendemos na igreja. Então, não podemos incentivar os nossos jovens a que eles aceitem qualquer coisa e achem que está tudo perfeito. Então, o relacionamento dos jovens nosso, ele tem que ser com pessoas que têm um comportamento moral correto e que seguem o ensinamento bíblico, né? E, infelizmente, muitos desses dogmas, desses ensinamentos, eles são assimilados com uma certa facilidade, né? Como é o caso, por exemplo, da adoração ao domingo, né? Inserida em nossa sociedade. Hoje você vê que há uma certa resistência das pessoas com o sábado. A nossa igreja ela ainda mantém esse ensinamento e que nós comumente vemos na Bíblia. E as pessoas vão ser julgadas justamente por isso. Aqueles que adoram ao domingo um Deus sol pagão. Então nós temos que nos manter firmes e fortes com aquilo que está na palavra de Deus. Amém? E aí, continuando essa história de Rebeca, né, a gente também tem uma segunda lição, porque Rebeca, quando vem com o servo, né, que ela aceita ir a Isaac, olha que ela nem conhece Isaac, né? Ao longe ela vem montada no camelo e ela olha um jovem. E aí ela pergunta ao servo, né, que está acompanhando ela, quem é aquele jovem? E aí o servo diz, é o meu senhor, Isaac. E aí ela se cobre, né? E ali ela poderia fazer uma escolha, né? Aliás, ela fez uma escolha. Ela poderia chegar e dizer assim, não, eu quero ir embora para casa.
eu não sei quem é esse jovem, não sei o que ele vai fazer comigo, nunca ouvi mais gordo nem mais magro. Então ela ali fez uma escolha, assim como nós também fazemos uma escolha. Foi o que ela fez? Ela tinha ali dentro dela, no íntimo dela, de fazer uma escolha se ela aceitava, se ela aceitaria ou ela não aceitaria. Nós também. Nós como cristãos, nós temos uma escolha a fazer. Nós vamos aceitar o que Cristo fez por nós na cruz ou nós rejeitamos? Nós aceitamos a Deus em nossa vida para Ele ser o supremo, estar no controle, no comando, ou nós não queremos? Rebeca aceitou Isaac, mesmo sem conhecer. E nós também temos que fazer essa escolha. Né? Nós sabemos tudo e sentimos tudo que Deus faz em nossa vida. E olha que Deus está presente em nossa vida, mesmo sendo rebeldes, pecadores. Mas Deus está presente em nossa vida. Nós não temos a mínima ideia de quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus é tão grande por nós ao ponto dele sacrificar o seu próprio filho por amor a toda a humanidade. Então, às vezes, a gente se chateia com uma certa facilidade, a gente diz não, por exemplo, a marido, a esposa, com certa facilidade, e a gente não se lembra, né? Ou pelo menos não quer se lembrar do sofrimento de Deus, quando Ele deu o seu único filho para ser sacrificado por cada um de nós, pelos nossos pecados, que Cristo, seu Filho, não cometeu, mas que nós cometemos e nós continuamos cometendo. Né? Então a humanidade continua ainda corrompida e Deus fez um grande sacrifício por amor a cada um de nós. Que foi o quê? O sacrifício do seu filho. E Rebeca fez essa escolha. E uma escolha positiva, porque ela foi o quê? Ela foi amada por Isaac. Deus espera o mesmo comportamento de nós. Que nós o aceitemos. Para quê? Para que Ele nos amemos, para que Ele nos ame. E Ele tem um amor incondicional para cada um de nós. Ele apenas aguarda que nós o aceitemos. Amém? Olha que lição fantástica para nós nessa lição de quarta-feira, né? E aí quando a gente já está assim saciado com essa lição, aparece a lição de quinta-feira que fala sobre a prostituta que será julgada. E aí, meus irmãos, a gente tem que entender que a infidelidade conjugal ela tem um preço muito alto e doloroso. Infelizmente, filhos sofrem, quem se separou também sofre, famílias sofrem e infelizmente é algo que Satanás ele consegue fazer isso, né? Consegue e vem tentando mais ainda destruir os lares, destruir as famílias. E infelizmente nós temos que nos manter firmes, fortes, porque é muita coisa do mundo que vem para assolar casamento e muita coisa vem para também assolar nossa relação que nós temos com Cristo. E nós não podemos permitir. Se temos uma história para trás de um exemplo que já aconteceu em nossa vida, nós temos que tirar, por exemplo, do que aconteceu e evitar que isso aconteça na nossa vida espiritual com Cristo. Então, lá no livro de Apocalipse 19, capítulo 19, verso de 1 a 4, olha como é poderosa a nossa palavra, a palavra de Deus. Diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia!
A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Amém? E o Apocalipse 21, de 1 a 4, né, que nos fala sobre essa esperança de um novo mundo, né? Olha o que ele nos diz. Então, Apocalipse 21, de 1 a 4. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meus irmãos, o universo será transformado completamente, né? E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Meus irmãos, o planeta Terra, onde o pecado dominou, será purificado pelo fogo e receberá a cidade santa eterna, a morada de Deus com os salvos. Que esperança, né, nós temos, né, de contemplar e fazer parte. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte dessa morada. Quero contemplar novo céu, nova terra, onde o pecado não mais existirá. O pecado não mais existirá, né? E essa lição de quinta-feira também, a prostituta julgada, ela nos traz fortes textos para que nós possamos compreender e aplicar em nossa vida. O casamento, meus irmãos, que é uma união para toda a vida, é o símbolo da união entre Cristo e sua igreja. Então, Cristo, nosso Deus, utilizou um casamento para simbolizar a sua união conosco. E o que Satanás hoje tenta fazer? Destruir o casamento. Ele destruindo o casamento, ele também destrói o quê? A nossa relação com Deus. Só que o nosso Deus poderoso, ele é muito maior do que as artimanhas, do que as estratégias e o poder maligno de Satanás. Um dia isso vai se acabar. E o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Só que desta vez, ninguém mais vai se afastar novamente de Deus. Porque todos terão aprendido a lição. Só que vão aprender da maneira mais dolorosa, da maneira mais difícil, né? E infelizmente, com as consequências que a humanidade sofre hoje, dela ter se afastado do nosso Deus Todo-Poderoso. Então reflita, você casado, você jovem, reflita desses ensinamentos, desses 2 dias, né? Numa lição poderosa, que é a lição 3, né? Que nós estudamos durante essa semana.
que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja iluminando a mente de cada um, os corações de cada um, e Deus esteja sempre no comando. Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor esteve presente durante toda essa semana, iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender essa nossa relação e o quanto é importante nós termos o Senhor, nosso Deus, como nosso noivo, né? Porque só o teu amor, Senhor, só o teu amor é o amor verdadeiro, amor sem traição, amor moral, correto, que nós temos em nossa vida. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama até hoje, apesar de todas as nossas imperfeições, mas o Senhor sempre demonstra amor por cada um de nós. E tudo que nós queremos é também devolver esse amor, mesmo que não seja na mesma intensidade, mas o amor que o Senhor tem por nós e nós queremos ter por Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito bem, chegamos ao final, né, desse estudo que nós fizemos aqui, né, da lição da escola. Hoje, de uma maneira diferente, aqui embaixo dessa natureza linda e maravilhosa. E duas lições tiramos, a lição de quarta-feira e a lição de quinta-feira, para que nós pudéssemos estar estudando toda a lição desta semana. Que Deus esteja no comando da vida de cada um de vocês, cada um de nós. E nos vemos aqui na próxima semana, na lição 4, que vai falar sobre, deixa eu ver o título dela aqui, as nações. Primeira parte, né? Então, Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.